Olá, seja bem-vindo ao meu canal de Informática para Concursos Públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de Informática para Concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de Informática Básica para o concurso público da Polícia Militar do Estado do Acre, que será a banca FGV que irá elaborar a prova. Nessa primeira aula eu vou falar sobre componentes de um computador. Eu tenho um curso de Informática com foco na banca FGV e também provas anteriores da FGV com gabarito que você pode adquirir entrando em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022 998 58 7780. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. As inscrições para o concurso da Polícia do Acre começam no dia 30 de maio de 2023 e vai até o dia 4 de julho de 2023. A prova objetiva será no dia 3 de setembro de 2023. Para o cargo de aluno oficial combatente, será cobrado entre as disciplinas 4 questões de informática, que é a informática básica. Lembrando que eu tenho provas anteriores da FGV que vão te ajudar a estudar outras disciplinas aqui da prova, né? Esses daqui são os assuntos da informática básica para o cargo de aluno oficial combatente. Nessa primeira aula, eu vou falar sobre componentes de um computador. Componentes de um computador: processadores, memória e periféricos mais comuns, dispositivos de armazenamento de dados, propriedades e características. Nessa aula não vou falar sobre todos os tópicos aqui, né, todos os temas dessa parte aqui do edital de informática. Vou falar somente de processadores. Mais abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar uma aula minha que já está gravada aqui no canal da FGV também, sobre periféricos mais comuns. E dentro desse assunto vai ter memória e vai ter dispositivo de armazenamento de dados. Beleza? Depois você assiste essa aula complementar que vai estar abaixo na descrição do vídeo. Então vamos lá. Processadores. O que é o processador? A CPU, aqui no início, ou processador, pode ser chamado de processador, fica localizada na placa-mãe e é responsável por todo o processamento do computador. Ele é um circuito integrado. Então, por exemplo, aqui nessa primeira imagem, nós temos um gabinete, que é aquela torre que fica do lado da tela no computador de mesa, tá? Muita gente chama o gabinete de CPU, só que ele não é CPU. CPU é um chip que fica dentro do gabinete. Essa torre, o nome dela é gabinete, tá bom? Dentro do gabinete nós temos uma placa, que é a maior placa do computador, tá? Que é a placa-mãe, também chamada de motherboard. E na placa-mãe é instalado o CPU, que é o processador, tá? CPU e processador é a mesma coisa, tá? É só você não confundir mais CPU com gabinete, porque ficou popular chamar o gabinete de CPU, e não é. CPU é o processador, é um chip que fica instalado aqui, na placa-mãe, tá bom? O CPU, que significa em inglês essa palavra aqui, ou UCP, que em português significa Unidade Central de Processamento, é composto de 3 partes: unidade lógica e aritmética, que é o ULA, unidade de controle, UC, e registradores, que é uma memória volátil. Memória volátil é aquela memória que perde o conteúdo quando o computador é desligado, tá? Então o computador ele é dividido nessas 3 partes: ULA, UC e registradores. O CPU é a parte do sistema computacional que realiza as instruções de um programa de computador executando operações básicas e aritmética, que é matemática, lógica e entrada e saída de dados. A velocidade do processador é medida em GHz ou MHz e denominada clock do processador. Exemplo: 2.0 GHz. O clock do processador é de 2.0 GHz. Esse clock é como se fosse a velocidade do processamento de dados, tá?
Aí o giga é a medida maior e megahertz é a medida menor. Beleza? A memória cache é um tipo de memória volátil que também perde seu conteúdo quando o computador é desligado e que está ligada à CPU. Então, essas aqui são algumas informações que eu fiz, né, um resumo, né, que tem a ver com CPU para você guardar. Nós vamos resolver questões da banca FGV falando sobre processador, tá? Para você entender como é cobrado em provas. Lembrando que abaixo vai ter uma aula complementar minha da FGV, continuando falando sobre a parte física do computador, que é hardware, que são os componentes do computador. Beleza? Então vamos começar a resolver as questões para você entender como é cobrado em prova. Questões de concurso da FGV. Ó, a primeira questão foi uma questão da FGV de 2017, de um concurso do IBGE. Observe a figura a seguir, que ilustra as configurações do computador de Pedro. Observe a figura a seguir, que ilustra as configurações do computador de Pedro. Ó, nós temos essa imagem aqui. Aí tem, ó, sistema, classificação do sistema, processador, memória instalada, memória RAM, tipo de sistema. Então vamos lá, ó. Processador. Qual é o processador? Intel Core i7 M640 2.80 GHz. Então esse Intel aqui, ó, é a marca, é o fabricante do processador, tá? Core i7 é o modelo do processador i7. E aqui no finalzinho, ó, tem 2.80 GHz, que é o clock do processador. É a velocidade dele, que é chamada clock, tá? Ó, sobre as configurações do computador de Pedro, é correto afirmar que, letra A, o clock do processador é 2.80 GHz. B, o disco rígido possui apenas alguns megabytes livres. A memória principal possui 640 megabytes. A velocidade de internet é de 64 megabits por segundo. O processador possui 7 núcleos. Então a resposta correta aqui, ó, é a letra A. O clock do processador é 2.80 GHz. Ó, aqui no final, ó, tá falando do processador. Todas as informações do processador, que é o assunto da aula. Ó, processador Intel, o Intel é o fabricante do processador. Core i7 é o modelo do processador. E aqui no final, 2.80 GHz é o clock do processador, que é a velocidade dele. Então a alternativa aqui correta, de acordo com o processador, é a letra A. O clock do processador é 2.80 GHz. No contexto dos componentes usados em computadores desktop é computador de mesa, tá? O número de núcleos, a frequência em hertz e o tamanho do cache são parâmetros que caracterizam o porte de. No contexto, vamos ler novamente, ó. No contexto dos componentes usados em computadores desktop, o número de núcleos, a frequência em hertz e o tamanho do cache são parâmetros que caracterizam o porte de. Letra A, disco rígidos, disco SSD, módulos de memória, pendrives e processadores. Olha só, aqui no enunciado tem algumas palavras que estão relacionadas a quem? Ao processador. Ó, a primeira palavra aqui, ó, é o hertz. Você lembra que eu falei lá que o clock é medido em gigahertz e megahertz. E tem cache. Memória cache também está ligada ao processador. Tá? Então você pode guardar essas palavras para você encontrar a resposta da questão. Quando falar também número de núcleos, vários núcleos, também está se referindo ao CPU, que é o processador. Resposta correta, letra R. Eu não vou me aprofundar muito em nenhum tema da informática, tá? Porque seria perca de tempo você se aprofundar. Você tem que achar as palavras-chave que vão te levar à alternativa correta. Você não precisa ser técnico de informática para resolver questões de informática para concurso. É só você saber as estratégias para achar aquela resposta da questão, como eu estou passando aqui para você. Clock, falou clock, processador.
Falou gigahertz, megahertz, hertz, está falando do processador. Memória cache, número de núcleos, falou vários núcleos, está falando, se referindo a quem? Ao processador. Beleza? Só guardar isso. Assinale a opção que indica os componentes de uma unidade central de processamento, ou CPU, que é processador. Assinale a opção que indica os componentes de uma unidade central de processamento, ou CPU, que é processador. Ó, letra A, unidade lógica e aritmética, unidade de controle e registradores. Letra B, disco ópticos, disco rígido e drive. C, scanner, plotter e dispositivos de entrada. D, memória ROM, memória RAM e cache. Letra E, mouse, teclado e impressora. Então, qual item aqui tem várias partes do processador? Resposta correta, letra A. Unidade lógica e aritmética, unidade de controle e registradores. Vamos voltar lá na parte teórica, só para a gente relembrar isso daqui, que é muito importante você guardar. Deixa eu apagar aqui essas marcações que eu fiz. Vamos começar lendo aqui novamente, ó. O CPU, que é o processador, ou UCP, é composto de três partes, ó. Unidade lógica e aritmética, também chamada de ULA, que é a abreviatura disso aqui. Unidade de controle, UC, e registradores. Ó, o CPU é a parte do sistema computacional que realiza as instruções de um programa de computador, executando operações básicas e aritmética, lógica e entrada e saída de dados. A velocidade do processador é medida em gigahertz ou megahertz e denominada clock do processador. Exemplo, 2.0 GHz é a velocidade do clock do processador. A memória cache é um tipo de memória volátil que está ligada ao CPU também, ao processador. Então, todas essas informações podem ser uma questão de prova da FGV, tá bom? Vamos continuar lá. Outra questão, ó, da FGV de 2017. A parte do sistema computacional que realiza as instruções de um programa de computador executando operações básicas e aritmética, lógica e entrada e saída de dados é o... Outra palavra-chave relacionada ao processador é aritmética. Aritmética vem da matemática, né? Está relacionada à matemática, a cálculo. Qual é a peça do computador que faz cálculos aritméticos, né? Cálculos matemáticos? É quem? Processador, CPU. Letra E. Então é importante você guardar essas informações que eu passei para você acertar uma questão na prova sobre processador. E abaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar uma aula minha, que já está gravada aqui no canal, sobre memória ROM e memória RAM, que cai muito em prova, tá? E também sobre dispositivos de entrada, saída e armazenamento de dados. Então vão ficar duas aulas complementares abaixo na descrição do vídeo para você assistir, beleza? Se você quiser me ajudar aqui no meu canal, contribuindo com algum valor de R$2 até R$50 ou até mais, você vai clicar abaixo desse vídeo na ferramenta Valeu Demais, que é um coração com um cifrão no meio. Tem um ícone abaixo desse vídeo, que é um coração com cifrão no meio, que é a ferramenta Valeu Demais. Através dessa ferramenta, você pode contribuir financeiramente aqui no meu canal e ajudar no crescimento. Aí tem um passo a passo lá que é só seguir e é seguro, porque é aqui dentro do YouTube, tá? E a plataforma é segura, que você pode estar contribuindo com valores aí, tá bom? Se você não conhece minha comunidade aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, Playlist e Comunidade. Você clica aqui em Comunidade e abaixo vão ter questões de informática para concurso para você responder, enquetes e novidades sobre concurso público. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E não deixe de assistir as aulas complementares da FGV que estão abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.